Vamos entender como organizar as ideias do ponto de vista social e econômico dessa semana. Foi atribulada, cheia de coisas, mas o nosso objetivo aqui é conseguir organizar as ideias. Nós vamos mostrar, infelizmente, mais um capítulo do desastre lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos mostrar também como a sociedade civil se organizou e está conseguindo ajudar e amenizar muito a dor dos seus semelhantes. Nós temos, por outro lado, um governo do Rio Grande do Sul e um governo federal que, infelizmente, atrapalha e mais persegue quem está fazendo o bem. Mas isso está causando alguns rachas, seja do ponto de vista do ajuste do judiciário, seja do ponto de vista daqueles economistas que fizeram o L. E tudo isso vai afetar a economia, que vai afetar o seu bolso. Fique até o final, porque eu vou tentar te explicar a melhor maneira de você conseguir passar por isso e, de alguma forma, melhor, ou pelo menos com menos arranhões do que a maioria. Então, para isso, eu peço que você siga o canal, dê um like e compartilhe, porque isso ajuda muito a mostrar o quanto é relevante o trabalho que a gente está fazendo. Vamos entender como é que começou a semana, né? Uma polêmica danada. A Globo colocou, mostrando que o Pablo Marçal estava praticando fake news, que ele era um coach e que por esse motivo ele não deveria nem estar lá e que o governo federal e nem o estadual estava nem bloqueando e nem multando os caminhoneiros. Depois teve uma reportagem do SBT que mostrou exatamente isso, que estavam sim, mostraram as multas e que um governo estadual que, em um desastre como esse, está preocupado na arrecadação do ICMS, pelo amor de Deus, está tudo errado. Mas, curiosamente, eles estão sendo processados. Olha que loucura. O Pablo Marçal e mais uma série de influenciadores da internet estão sendo processados por fake news, simplesmente porque estão falando a verdade. E isso dói muito. Mas não vai ficar assim. Vamos entender isso daqui. Primeiro, força para os gaúchos, para o Pablo Marçal e para milhares e milhares de voluntários que estão ali na linha de frente para tentar amenizar a dor de muitos semelhantes. Não tem nada, não tem valor nenhum no mundo que mude isso. Então, nesse sentido, o governo está simplesmente destruindo os próprios gaúchos. Mas isso não vai ficar assim. Na verdade, a informação descentralizada e distribuída, cada um com seu celular mostrando a verdade, vai ser impossível frear e mostrar o que realmente está acontecendo. A gente vê um governo federal que até agora só disse palavras, a Simone Tebet dizendo que o dinheiro vai chegar, mas no tempo certo. Não é você que está lá, perdeu tudo, a casa invadida pela água, morando no telhado, com uma frente fria chegando. Não é você, né, Tebet? Por isso que o tempo certo seu é completamente diferente e que o Exército, a Marinha, os bombeiros, eles não precisam se apressar tanto. Afinal de contas, se eles não pegarem as pessoas, podem depois pegar os corpos. Isso dói o coração. E não, isso vai ficar marcado na história. Mas o ponto não é só esse. Você tem essas pessoas sendo processadas e o maior desejo, vamos pegar aqui, do Lula é simplesmente regulamentar, aproveitar esse gancho para regulamentar as redes sociais. Eu não duvido que ele tente, mas eu duvido muito que todos os deputados apoiem, como apoiaram o aumento do DPVAT, os senadores ali, porque ali eles estão falando que é dinheiro no bolso deles. Aqui ele está falando que estão colaborando ou estão ajudando a construir uma ditadura. Eu acho que não passa. E por esse motivo a gente vê tudo começando a se desmoronar.
Um outro dado importante que apareceu no dia 8 foi esse aqui. Olha a foto do Alexandre de Moraes pendurada como a de um bandido. É exatamente assim que a senadora americana colocou. Então, a gente está dizendo que o sistema vai ter que começar a perder braços para conseguir se manter. E eu não acho que a quem cair vai cair sozinho. E esse é o grande dilema. Nós temos um governo com uma popularidade caindo cada vez mais. É só ver a última pesquisa. Ninguém mais está acreditando. Até aqueles que assistem à TV Globo acharam, no mínimo, desumano sorrir por um show da Madonna enquanto os gaúchos estavam morrendo afogados. Essa mancha vai ser muito difícil de tirar. Essa perseguição à liberdade para conseguir salvar a liberdade. Olha a loucura. Todos os atos ilegais feitos pelos ministros foi feito supostamente para salvar a liberdade, para salvar a democracia, que já é um contrassenso de uma maneira geral. Porque, afinal de contas, se alguém precisa tomar uma decisão isolada para salvar a democracia, é sinal que ele está destruindo a democracia. A democracia é a voz de todos, e todos devem, de alguma maneira, mostrar o que estão pensando, e por esse motivo, esse discurso não bate. Nós temos um governo cada vez mais fraco, nós temos a população, de alguma maneira, revoltada, com toda a razão, de um governo que só sabe arrecadar impostos, mas não sabe agir na hora que realmente precisa. Você tem uma força internacional mostrando o quanto existem ilegalidades aqui e a maior TV do Brasil se curvando a um coach / blogueiro, é isso que chamaram ele. Não, ele é um influenciador que está de alguma maneira lutando para tentar salvar vidas. Nesse sentido, eu diria para vocês, alguma coisa está mudando. Mas o que tudo isso vai afetar na economia? O primeiro passo é entender que os milhões de reais que estão sendo doados para o Rio Grande do Sul são muito bem-vindos. Mas observando a formação bruta de capital do Rio Grande do Sul e a própria produtividade do PIB gaúcho, eu diria que para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, ou pelo menos deixá-lo funcional, você não está falando de milhões de reais, mas você está falando de bilhões de reais. Entre 30 a 40 bilhões seria necessário no primeiro ano para conseguir colocar tudo de volta. Isso vai ser muito difícil, a não ser que eu tenha um grande endividamento do Estado ou eu tenha um grande endividamento das pessoas. Isso quer dizer que vai ficar muito mais difícil de a gente ter uma recuperação rápida. Mais do que isso, a gente já falou do arroz que vai subir, mas a soja também não estava colhida. As produções de suínos e de aves foram afetadas de uma maneira muito forte. E a logística necessária para que passe os alimentos de um lugar para o outro estão todos bloqueados. Logo, a produção de proteína animal no Rio Grande do Sul deve cair drasticamente, causando enormes prejuízos às empresas cotadas em bolsa, fiquem atentos a elas, ao Banrisul, que é um banco gaúcho, assim como dos próprios produtores, que vão se endividar por anos até conseguir resolver tudo isso. Porque, afinal de contas, o governo está interessado em prender as pessoas, não em salvá-las. Mas isso está afetando também aqueles que fizeram o L. Duas notícias aqui. A gente teve a agência de risco que elevou a nota do Brasil e o Armínio Fraga, que fez o L, que fez toda uma propaganda, está vendo o seu fundo de investimento levar enormes prejuízos. E falou, olha, eu acho que o mercado deveria rebaixar o Brasil e não elevar a nota do Brasil. Um outro que fez o L
e que se arrependeu, segundo ele, fortemente, foi o Stugenberg, que é desse fundo Verde Zera, que fala o seguinte: aquilo que o Haddad colocou no Congresso, o tal arcabouço fiscal, é simplesmente uma peça de ficção. Ele não vai mais emprestar dinheiro para o governo e vai zerar ou zerou todas as suas posições de Tesouro e IPCA+. O que nós estamos falando? Duas coisas. Primeiro, que ter Tesouro e IPCA mais 7, rapidinho isso vai acontecer, porque todo esse movimento está fazendo com que o governo tenha que pagar cada vez mais juros. O único problema é que o post lá no IBGE manipula a primeira parte desse processo, que é o IPCA. E isso causa, de alguma forma, uma desconfiança grande de quem é brasileiro e de quem não é brasileiro. Qual foi o resultado que ele fez? Ele falou o seguinte: olha, que com essas medidas ele simplesmente vai ignorar todos os títulos brasileiros e vai transportar tudo o que ele tem para títulos americanos. Então, esse IPCA+, ele simplesmente não vai existir mais na carteira do fundo de um grande investidor da Faria Lima. E aparentemente os TIFs são o porto seguro que ele espera. Se você não sabe o que é um TIF, eu te ajudo depois. Você manda uma mensagem aqui que a gente pode ajudar a você também dolarizar o seu patrimônio. Porque se um grande investidor fez isso, eu diria, está na hora de você, que é uma pessoa normal, da classe média, também fazer isso. Nós estamos em um momento crucial e se tudo isso começar a deteriorar, vai ser cada vez mais rápido. É estranho e muito triste, mas o gatilho desse desastre no Rio Grande do Sul vai acelerar o processo. Para conseguir ganhar as eleições, o governo vai ter que gastar muito mais. O endividamento, que supostamente chegaria a 80%, vai ultrapassar isso. Isso vai fazer com que todos os juros tenham que aumentar e principalmente que o dólar dispare. Vamos entender isso tudo e, primeiro, rezar pelos gaúchos. Segundo, ajudar e rezar 1000 vezes mais para todos os voluntários que estão lá. Caso você não tenha ainda doado, por favor, encontre um Rotary ou qualquer tipo de associação e ajude. Eles vão precisar. O terceiro ponto: nem toda ajuda do mundo ou toda ajuda dos brasileiros vai fazer o Rio Grande do Sul sair fácil. Isso vai tracionar o PIB para baixo e vai atrapalhar ainda mais a produção de alimentos e vai tracionar a inflação para cima. O governo vai gastar muito mais do que pode, a inflação dispara, os investidores simplesmente passam a ter dúvidas sobre o mercado e tiram o seu dinheiro daqui. Esse é um processo natural de proteção de patrimônio que todo mundo deveria fazer e que os grandes já estão fazendo. Vamos entender esse processo? Ele é um acelerador. Esse acelerador da crise foi o desastre no Rio Grande do Sul. Fiquem muito atentos, a gente pretende toda semana estar atualizando aqui e mostrando o como você pode se proteger e as mentiras desse governo. Melhor, a mentira desse desgoverno. Curte, segue a página e compartilhe. Ou comente aqui: eu preciso de ajuda para internacionalizar meu patrimônio. Um abraço e até a próxima.